Bom dia, outra vez. Ora bem, sobre Rafa, peço primeiro desculpa porque na semana passada, na sexta-feira, disse aqui à tarde que ele tinha tido um prémio de assinatura de 8 milhões de euros limpos e que ia ganhar 6 milhões de euros limpos por cada um dos 3 anos de contrato, ou seja, tudo somado 24 milhões de euros. Equivoquei-me. É muito mais do que isso. Portanto, Rafa ganha no Besiktas em 3 anos muito mais do que isso. E, portanto, isto para chegar a quê? Chegar a que só se estiver tudo maluco, ou o Rui Costa ou o Frederico Varandas, ou seja lá quem for, é que contratam o Rafa com estes limites salariais. Ou então está o Rafa maluco, que em vez de ganhar o que ganha, e tem mais 1 ano e meio de contrato, quer ganhar 1/4. Que é mais ou menos o que o Benfica e o Sporting lhe podem, acho eu, pagar, e não quero crer que nem Rui Costa nem Frederico Varandas percam a cabeça. Mas há algum dos dois clubes que pode ir mais longe por Rafa Silva? Eu, depois de saber os pormenores, acho que manda o bom senso que nem Benfica nem Sporting se cheguem à frente, a menos que Rafa faça um desconto muito grande. Faça um desconto muito, muito grande. Mas mais, não há nenhum clube na Arábia Saudita que, com o currículo do Rafa, aos 32 anos, pague o que ele ganha na Turquia. Eu vou repetir. Não há nenhum clube na Arábia Saudita, com o currículo e aos 32 anos, que pague Rafa o que ele ganha na Turquia. Portanto, telespectadores, imaginem o que ele ganha. Façam só uns exercícios. Eu peço desculpa, eu tinha dito que era 24 milhões de euros em 3 anos com o prémio de assinatura, mas não, é muito mais do que isso. Então, mas isso não é convite já agora, Pedro Sousa, para que Rafa Silva baixe as expectativas e acabe por abrir portas a um salário mais baixo? O que se tem passado, eu li o comunicado da ONE Soccer, já agora a ONE Soccer foi sempre de António Araújo, estava há muitos anos no mercado, não sei bem, mas há 30 anos no mercado, 25, 30 anos no mercado, e agora é o filho João Araújo, que é o líder da ONE Soccer. Não sei se o António se reformou, o António Araújo, bem, isso por acaso não interessa. Eu li a posição e tenho lido a posição do Rafa através de alguma imprensa, li o comunicado e aquilo que foi dito na conferência de imprensa do Besiktas, e sabemos que o Rafa não está a treinar. Portanto, ontem não fez parte dos treinos. E, portanto, isto é tudo eu vou qualificar de um amadorismo puro, de um amadorismo que não tem qualificação. Um jogador que tem o contrato que tem, a ganhar o que ganha, pode estar insatisfeito? Sim. Pode querer sair? Sim. E das duas, uma, ou pagam ao Besiktas, como disse o Presidente, e concomitantemente o Rafa faz um grande desconto. É verdade que o Rui Costa pegou no telefone e perguntou como é que era a situação do Rafa. Ponto. Não tenho nenhuma informação em relação ao Sporting, mas Mas perguntou ao empresário, então? Sim. Não diretamente ao Rafa Silva? Não. Mas vou reafirmar aquilo que disse no início. Só se estiver tudo maluco na segunda circular é que pagam o que o Rafa ganha. É impossível. As pessoas não têm noção. Para se ter uma ideia, mas por estes e ao valores, contrário não é? do que nos andaram a dizer, o último contrato de Rafa, quando ele não quis renovar em maio de 2024. Não foi assim há tanto tempo. Foi há 1 ano e meio. Em maio de 2024 o Rafa não quis renovar. Mas esse contrato tinha sido feito uns anos antes. Tinha sido feito com Luís Filipe Vieira, presidente, e com Rui Costa, administrador. E esse contrato garantia 2,2 milhões de euros. 2,2 milhões de euros. Limpos. 4 milhões e 400 mil euros, 4 milhões e meio de euros custava o Rafa ao Benfica quando acabou o seu contrato em 2024. Para se ter uma ideia. E não quis ficar, mas nem era pelo dinheiro, e o Benfica até se chegava mais à frente. Foi por outras razões. O Rafa, como eu já aqui disse, é um jogador muito especial, que eu respeito muito, um jogador que, quando toma uma decisão, toma e vai até ao fim, mesmo com as consequências todas.
Eu acho que ele tem que repensar, com toda a sinceridade. Eu fiz 2 ou 3 perguntas esta manhã. Ninguém na Arábia Saudita lhe paga isto que ele ganha na Turquia. Ninguém, por maioria de razão, só se estiver tudo maluco e possa pagar o que ele ganha na Turquia. Metade não podem pagar. Metade. Mas Pedro Sousa, não podem pagar. Temos falado da personalidade de Rafa Silva, não saiu a bem do Benfica, os adeptos não ficaram também muito agradados com as ações que acabou por ter, mas o próprio Benfica pode não estar interessado neste processo, até porque, vejamos, está a haver uma grande confusão, uma grande polémica à volta do Besiktas e de Rafa Silva. E o Benfica, Rui Costa, quer envolver-se agora depois de ser eleito num outro problema? Isso já é outra coisa. Lutar por um jogador, qualquer presidente deve lutar. Ponto. Então Rui Costa deve fazê-lo. Se é convicto que ele é uma mais-valia, que eu acho que seria sempre uma mais-valia para a equipa do Benfica, porque isso não tem nada a ver com o dinheiro. Desportivamente falando, ele seria uma mais-valia para a equipa do Benfica ou do Sporting ou de qualquer outra equipa. Sobre isso, nenhuma dúvida na minha opinião. E se deve perguntar e saber condições? Sim, isso não tem problema nenhum. Agora, eu creio que o Rui Costa sabe quanto é que o Rafa ganha. Eu creio que o Rui Costa também ouviu e teve conhecimento do que é que disse o presidente do Besiktas. Se o Rafa vai ficar a fazer birra muitas semanas ou muitos meses, não sei. Se vai com sair... José Mourinho teria espaço para fazer essas birras? Não tem nada a ver com o José Mourinho, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto do Besiktas ter assinado de livre vontade. O Rafa é de longe o jogador mais bem pago do Besiktas. O Rafa foi o jogador mais importante do Besiktas na época passada. Os seus números são impressionantes no Besiktas na época passada. Deixou este ano ter um amigo no plantel, João Mário, que foi para a Grécia. O Benfica fez muitos negócios com o Besiktas e o Besiktas com o Benfica nos últimos meses. Okshu à cabeça, Jurasek, Jetson, e portanto eu admito que o Benfica fale com o Besiktas, admito isso. Já agora vamos falar também sobre o Sporting, porque esta notícia acaba por avançar, que poderá haver um interesse do Sporting. Não admito que o Sporting pague pelo jogador, com todo o respeito com o Bruno Fernandes e com a informação que ele deu ontem no Record na Hora. Não admito que o Sporting pague pelo jogador e tenho a certeza que não pode pagar aquilo que o Rafa... Nem é o que o Rafa ganha. Para se ter uma ideia, o Pote que renovou recentemente ganha menos de metade limpos do que o Rafa ganha hoje na Turquia. Quer dizer, esqueçam! Esqueçam! Quer dizer, isto é andar a iludir as pessoas. Ou então, repito, só há uma solução. Ok, chegam a acordo com o Besiktas e o Rafa, em vez de ganhar X, ganha X menos Y menos Z. Aí, meu amigo, se ele está disposto a ganhar muito menos, é que não é menos, é muito menos. Se ele está disposto a isso, então o negócio é que se faça. Pedro Sousa, para avançarmos, diz-me só Sporting ou Benfica, em que equipa é que Rafa Silva se encaixaria melhor? Titular absoluto do Benfica, com Pote naquela posição. Rafa só jogaria atrás do ponta de lança, obrigaria Trincão a jogar pela direita e Catamo e Kenda a estarem no banco. Portanto, não sei se me fiz entender. Fizeste. Vamos falar agora de Rui Costa e de José Mourinho, que vão reunir nos próximos dias para redefinirem a estruturação do plantel. A CMTV avançou que o presidente e o treinador do Benfica vão começar a delinear o plano de abordagem ao mercado de janeiro, nomeadamente ao nível das entradas e saídas no plantel. Um dos desejos de José Mourinho para janeiro é um novo ponta de lança, isto porque as características de Ivanovic não vão ao encontro das pretendidas pelo técnico. Mas José Mourinho também quer reforçar outros setores e vai mesmo informar Rui Costa. Em sentido inverso, a saída de Sheldrup é uma hipótese que é bem vista pela direção do Benfica. Resta saber se terá o aval de José Mourinho. Portanto, Pedro Sousa, depois desta reunião é que vai ficar esclarecido então se José Mourinho está ou não satisfeito com o plantel que tem e que posições é que quer reforçar. Agora também se fala até de um ponta de lança, portanto, Ivanovic não está a corresponder às expectativas. Pavlidis tem uma lesão, ao que parece não deverá ser grave, mas tendo em conta esta lesão tão próxima da reunião, da conversa que vai ter com Rui Costa, poderá ser o ponta de lança agora uma prioridade? Fazes muitas perguntas. Eu vou ver que a minha idade já não ajuda. Primeiro,
e isto é claro como a água, o Benfica não pode transferir Ivanovic em janeiro. Ponto final, parágrafo. Não é reticências. O Benfica não pode vender Ivanovic nem emprestar Ivanovic em janeiro. Portanto, Ivanovic tem que terminar a época. Perguntam-me a casa porquê? Porque ele disputou a Supertaça da Bélgica pela União de São Giloase. Não pode representar 3 clubes numa temporada. E, portanto, já representou a União de São Giloase, já representou o Benfica, portanto, vão ter que ter Ivanovic até junho. Ponto final. Se o Benfica entende, e eu acho que entende José Mourinho, que precisa de um ponta de lança diferente, com outra, eu vou chamar, envergadura física, que vai mais de encontro às características que o Mourinho entende que têm impacto na Liga Portuguesa, temos todos que ficar cientes que Ivanovic, em vez de segundo, passa a ser terceiro e cada vez desvaloriza mais. A Croácia vai ao Mundial. Repara bem que o gol da Croácia é marcado por Petar Musa. Não sei se os adeptos do Benfica se lembram. Petar Musa foi vendido pelo Benfica para a MLS depois de ter despontado no Boa Vista. Portanto, Ivanovic não pode ser em janeiro. Sheldrup. O Benfica admite negociar Sheldrup, mas quer primeiro ter a casa arrumada. E resta saber se existem interessados em Sheldrup e depois do investimento que foi feito em Sheldrup de 9 milhões de euros, se o Benfica, aquele número da semana passada, aquela cifra, esqueçam dos 25 milhões de euros, quer dizer, as pessoas... Nem perto? É preciso ter alguma noção, eu ficaria completamente surpreendido. Ele é suplente da Noruega e a Noruega qualificou-se para o Mundial sem um dos seus dois melhores jogadores, só jogou o Haaland e chegou para dizimar a Itália e não jogou o Odegaard, e portanto o Sheldrup esteve no banco. Não valoriza. Se eu acho que ele pode vir a ser um grande jogador, se calhar sim, mas também sei da prática recente que ele não foi opção para Roger Schmidt, regular, ele não foi opção regular para Bruno Lage e não está a ser opção regular para José Mourinho. E, portanto, a culpa não é só dos treinadores. Não pode ser só dos treinadores. E de formas diferentes de verem o jogo. E, portanto, eu sim aconselharia ao Benfica a vender. Prestiani também? Diferente, porque estreou-se agora pela Argentina e esse sim valoriza assim. É diferente ser sul-americano, ser internacional pela Argentina e pelo Brasil é completamente diferente. Esse sim valoriza esta chamada à seleção argentina e ter jogado uns minutos foi para ele incrível e para o Benfica. Valorizou mais o Prestiani estes minutos pela seleção argentina do que todos os minutos da época. Não se equivoquem em relação a isso. Essa foi a verdadeira valorização de Prestiani desde que chegou ao Benfica. Em resumo... Mas Pedro, já estamos a falar de tantas posições, agora até não, de o que o Benfica quer é um lateral esquerdo... Terá de haver saídas. Ou não. O Benfica quer um lateral esquerdo, quer 2 alas, 2 extremos e eventualmente um ponta de lança, mas com esta nuance não se poder desfazer de Ivanovic, vender Ivanovic. Porque já jogou por 2 clubes esta temporada. Sim, saídas, até porque Manu vai regressar este mês, creio, e Bá vai regressar em janeiro. Portanto, o Benfica passará a ter maior profundidade no seu plantel, precisamente coincidindo com o mercado de janeiro. Mas mais importante do que isso, para o Benfica, é chegar vivo, como disse o seu treinador, a janeiro. E o que é chegar vivo a janeiro? É poder disputar todas as competições. Eu até vou dar de barato a Liga dos Campeões, mas para estar vivo na Liga dos Campeões tem que ganhar os 2 próximos jogos. Ajax em Amsterdão, Nápoles na Luz. Para poder ainda aspirar, qualificar-se para a fase de play-off da Liga dos Campeões. Mas não é só isso. Para chegar vivo a janeiro, tem que ganhar ao Sporting. No início deste mês, no estádio da Luz. Se perder, fica muito complicado. E, portanto, os investimentos dependem muito daquilo que for este próximo mês e meio. E, finalmente, há muitas formas de ter novos jogadores. Comprar, cedência com a opção de compra. E, portanto, creio que aquilo que forem os resultados, tanto na Champions como no campeonato, já nem vou falar na Taça, Benfica joga com o Atlético na sexta-feira. Já nem vou falar nisso, porque admito que a diferença é tão grande que nem é conversa. E, portanto, depende dos resultados para se perceber como é que o Benfica vai ou não atacar o mercado de janeiro.